Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Believecast, o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a alegria e a satisfação de receber aqui ele que é meu amigo de longas datas, meu querido pastor Marcos Luciano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Eliel, a toda a equipe que aqui está conosco. Deus abençoe e vamos seguir em frente nesse bate-papo que vai ser muito legal. Amém, que bênção. Amém. Nosso querido pastor Marcos é líder do nosso Plus da DCMI, que é o Ministério Jovem. O pessoal está vendo aqui essa logo bonita e o pessoal fica se perguntando assim, o que significa essa questão de Plus? De onde vem essa ideia? Você pode nos ajudar? Olha só, foi uma inspiração do Espírito Santo aos líderes da nossa igreja sede, onde implantou esse projeto e nós aderimos para o campo. Plus, mais, até o nosso símbolozinho ali, onde mais, já na tradução da palavra plus. Mais é um ministério que ama mais, que vai buscar mais almas, que vai se dedicar mais, se debruçar mais as coisas do reino para uma juventude com alicerce. Essa é a ideia do plus. E todos somos plus, o campo inteiro é o plus. Que bênção. Vale a pena lembrar também que você está junto com uma equipe preciosa e maravilhosa. Hoje era para termos aqui um dos nossos líderes também, né, o pastor Daniel. Exato. Mas você está representando todo esse time maravilhoso do Plus. E nós vamos ouvir bastante coisa ao decorrer. Sim. Mas eu sempre gosto de perguntar o seguinte. Eu sei que alguns dos entrevistados aqui são pessoas que ou nasceram num lar cristão ou se converteram ao longo do processo. Como é que foi o teu processo de conversão? Conta para nós. Olha só, pastor Eliel, eu nasci num lar cristão, né? Filho de pastor desde sempre e conheci Jesus Cristo ainda na infância, ouvindo pai e mãe, vivenciando todo o testemunho de fé deles, enfim, de vida. Mas aos 9 anos eu resolvi, né, aceitar Jesus em um culto na igreja que eu já teoricamente congregava. E ali foi um divisor de águas para a minha vida. Dali em diante a caminhada de fé realmente começou. Então aos 9 anos de idade começamos a nossa caminhada de fé. Ministério infantil e aí vai até... Todas as etapas, né? Todas, literalmente todas as etapas. Que legal. E nesse processo, assim, desde você ter esse processo de conversão, quais foram os ministérios que você passou e quando foi o momento em que você saiu de ser um liderado, por assim dizer, e assumiu uma posição de liderança no ministério? Então, pastor, o Ministério Infantil foi o meu primeiro ministério que eu participei. Depois eu fui para o Ministério dos Adolescentes, jovens, inclusive o seu pai, o pastor José, foi pastor do meu pai, na escola bíblica e também no Ministério de Jovens. E passamos para o Ministério de Jovens, frequentamos o Ministério de Música, a orquestra juntos, tocamos juntos, né, por várias vezes, alguns anos juntos. E então passei literalmente por todos esses ministérios nessa seguinte ordem: crianças, adolescentes, jovens e orquestra. O estado de necessidade, né? Meu pai saiu da igreja em qual ele era um obreiro e foi pastorear uma igreja. Chegando nessa igreja muito menor, nós vimos a necessidade. Não tinha músico, não tinha um ministério de jovens, tinham 2, 3 jovens, pouquíssimos adolescentes. O ministério que puxava a igreja, assim, dizendo, era o Ministério Feminino. E aí eu não pude entrar nesse ministério. Não deixaram eu entrar. Mas eu mesmo, a jovenzinha ali, eu cantava do banco para elas saberem que eu estava apoiando elas ali, né? Mas se não olhava e pedia para mim parar, eu fingia que não via e seguia. Então eu participei de todos os ministérios, até do Ministério Feminino. E chegando lá, nós vimos a necessidade, não tinha música, então fui aprender a música, o instrumento o teclado, né? E não como o Rafa, que está nos ajudando aqui, que é o cara, né? Top demais. Eu fui no ouvidão só em dó maior no começo. Não me peça outra altura. Depois, graças a Deus, inventaram o transpose no teclado, então você mudava lá e foi. Inclusive tem uma história bem legal, pastor, não sei se podemos falar. Claro. Foi um pregador lá e ele olhou para mim, eu fazendo um fundo musical, né? Me dedicando ao extremo, tudo em dó maior, mas estava saindo muito bem. Ele olhou para mim, no meio da mensagem ele falou assim para mim: dá um sol maior. E aí eu falei: Jesus, revela-te, me revela onde é o sol maior aqui. E dei um dó maior e fechei os olhos e falei: amém, é isso aí. Aí ele virou: dá um dó maior. Eu olhei para ele de novo, sol maior. Eu olhei para ele, dózão, e ele cantou, olhou para mim, tava em sol maior mesmo. Enfim, foi. Depois desvendou o mistério. Depois desvendou o mistério. E nessa caminhada, nessa igreja menor, depois de ajudarmos ali na parte musical,
veio o primeiro convite do meu pai para ajudarmos no ministério infantil. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque eu era jovem, recém-casado, e nós fomos trabalhar no Ministério Infantil, eu e a Maristela, né, minha esposa. E trabalhamos um tempo ali, foi uma escola para nós, e depois fomos pastorear os jovens a convite dele. Logo após eu saí, fui morar em Joinville, fiquei 3 anos em Joinville, lá trabalhei com música, e quando eu retornei, vim trabalhar no Ministério de Louvor. Aí trabalhamos no Ministério de Louvor, que é o Ministério de Louvor hoje da DCMI. Desde o início, bem do início mesmo, trabalhamos ali, ajudamos alguns companheiros que não estão mais conosco a montar o Ministério de Louvor. E desde lá, isso integrou o nosso coração de uma forma que nós se dedicamos mesmo ao louvor, a ser ministro de louvor, a entender a importância do louvor para o culto, enfim, para a adoração a Deus. Eu recebi um convite para montar uma banda, eu montei essa banda e nós percorremos vários lugares, várias cidades, dentro e fora do estado, até que um dia chegou o convite para mim, você vai pastorear uma igreja. E eu fiquei animado, né, naquele primeiro momento. Depois eu desanimei porque eu recebi a seguinte notícia: ou é a banda ou é a igreja. Tem que fazer uma escolha. Uma escolha. E aí eu senti muito forte o chamado de Deus, né, para esse novo desafio e fui pastorear essa primeira congregação. Uma congregação muito pequena, pastorear. Eu lembro muito bem que na quinta-feira, que foi a posse, tinha amigos, familiares, e no domingo eu entrei no meu carro com a minha esposa e meu filho recém-nascido e falei: hoje nós vamos conhecer quem são os nossos membros. E quando eu cheguei na igreja, eu já conhecia, era membro antigo, que era eu, a minha esposa e meu filho. Rapaz do céu, desafio. E desafio gigante, assim, mas foi algo bem legal, bem bacana, assim, uma escola de Deus para nossa vida, para mim, para minha esposa, enfim. E pastoreamos aquela igreja, ficamos ali 1 ano e 6 meses, conquistamos, amamos, servimos e entregamos a igreja ali para sair do ponto que já estava muito pequeno, era um ponto alugado, para ir para um ambiente maior. Nessa transição eu saí e fui pastorear uma outra igreja do nosso campo, onde Deus nos abençoou. Mas só voltando à primeira igreja, depois desse tempo nós entregamos ali com 68 pessoas, né? E ali nós servimos, choramos, se alegramos. Eu nunca me esqueço, pastor, que a minha oração, menino, né, o início da caminhada ali, do pastoreio, a minha oração nos primeiros cultos era que Deus levasse, através daquele instrumento, aquele microfone, do louvor da harpa que a Maristela cantava, do louvor que eu fazia, depois eu pregava para ela e para o Benjamin, levasse a minha voz até os vizinhos, que as pessoas que passassem em frente, escutassem, sentissem o desejo de entrar ali para servir a Deus. E Deus foi misericordioso, maravilhoso, e nos abençoou de forma tal que foi isso que aconteceu. Nós saímos dali, porque o espaço já não comportava mais. Fui para uma outra igreja pastorear, fizemos um trabalho lá abençoadíssimo por Deus, totalmente na direção do Espírito de Deus. E, por fim, fui para a terceira igreja, que foi um desafio maior ainda, que foi substituir o meu pai. Meu pai era o pastor da igreja, né? E aí substituímos ele ali, ficamos ali por 2 anos e 4 ou 5 meses, salvo engano. E até conhecemos o pastor Carlos, que nos convidou a congregar com ele na igreja sede, para um projeto de liderança de jovens que ele tinha no coração dele. E cá estamos. Que legal, legal. Eu queria só voltar aqui para aproveitar algo, até para... Eu sei que muitos que estão vendo a gente aqui são jovens, pode ser que sejam líderes, mas alguns são jovens e estão olhando assim, eu sou um liderado hoje. Eu queria te perguntar, no teu coração, enquanto você estava sendo liderado, você tinha o desejo de liderar também ou não era algo tão aparente? Olha, pastor, na verdade, eu sempre tive isso comigo, né? Desde pequeno, esse ímpeto, né? De liderança. Mas chegou um momento na minha vida, na adolescência, que eu comecei a olhar o ministério como filho de pastor. E aí, quando eu comecei a olhar o ministério como filho de pastor, de líder de congregação, de uma pessoa que se doava para o povo, minha mãe, meu pai, enfim, eu desisti. Me deu eu tive aquele timezinho de não querer. Eu fiquei esse tempo
eu não quero me envolver, não quero ser líder, o máximo que eu quero é entrar, tocar meu instrumento e ir embora. Então, não teve esse momento que eu desisti. Teve um momento que eu tive um conflito comigo mesmo, dizendo que era ingrato ser líder de pessoas e principalmente líder de líderes. Por ser filho de pastor, você viu os bastidores da vida ministerial? Exatamente. E aí pensei e disse que não é para mim isso, não quero. Mas os planos de Deus foram outros completamente diferentes do que eu imaginei naquele momento. Esse momento teve uma duração extensa, não foi rápido. Tanto é que eu casei e aí que as coisas começaram a esclarecer para mim, né? Eu tentei fugir, fui para o Ministério da Música, depois fui para o Ministério de Louvor, mas sempre com aquela ideia de fazer o meu e sair, né? Aí Deus começou a trabalhar, que não é somente isso, né? O louvor é a adoração a Deus, é atrair a Deus, a presença de Deus para a igreja, é levar o povo a adorar a Deus. Eu comecei a entender dia após dia, né? Mas no primeiro momento, não. Não queria ser manter líder, distante daquilo. Se manter distante. Entendi. Essa era a ideia. Legal. Eu acho interessante, como eu disse, você colocar isso, porque eu sei que é a experiência de muitos que acabam se frustrando por conhecer um lado do ministério que às vezes é uma realidade, mas é pesado, né? Principalmente pra gente que às vezes num período da vida que a gente tá sem muita bagagem de maturidade, força bastante a situação. Mas agora eu volto pro ponto onde você parou ali, que você vem pra igreja sede, vem para trabalhar com jovens e posteriormente, depois de um tempo, você vem para trabalhar com os jovens do campo, né? Com os planos do campo. Como é que foi aceitar esse convite? Olha, pastor, eu peguei um momento, né, histórico, né? Eu posso dizer isso quando eu tiver um pouquinho mais velhinho, embora não sou tão jovem assim, que eu tive a experiência de ser pastor de uma congregação em plena pandemia, né? Isso me assustou logo de início. Quem não ficou assustado, né? E aí eu tive que aprender com essa nova realidade, esse novo cenário que tinha abraçado o mundo, né? Então, eu saí da igreja no final da pandemia, já com aquela experiência, e cheguei na igreja sede para pastorear os jovens da igreja sede, onde estávamos no final da pandemia, onde era tudo novo, embora eu tinha saído dali há anos atrás, né, para assumir a primeira igreja, mas é uma novidade. Então, foi 1 ano e 3 meses de muito trabalho, muito trabalho. Engraçado, pastor, que eu achei que eu tinha todas as experiências do mundo. Eu achei que por eu ter pastoreado algumas congregações, ter um conhecimento já desde berço do evangelho como cristão, eu achei que eu tiraria de letra. E quando eu cheguei ali, eu observei o quanto eu precisava de preparo para liderar essa geração atual. Então foi um choque de realidade. Em alguns momentos, muito mais. Olha, pastor, eu vou confessar para o senhor aqui. Muito mais o sentimento de, puxa, eu errei, eu preciso me preparar, eu preciso melhorar nisso. Foi no Ministério Jovem do que como pastor de igreja. Que é uma responsabilidade imensurável. Não tem como descrever a responsabilidade de você pastorear uma igreja, né? Um rebanho, pessoas. Mas nos jovens eu tive esse impacto. Né? Mas depois Deus foi dando graça, buscando conhecimento, buscando experiências de quem já liderou e lidera, mentores, né? Que é um dos conselhos que eu dou para você, líder de jovens, busquem mentores, né? Mentores direcionados por Deus, que vai te ajudar muito. E nós desenvolvemos um trabalho pós-pandemia, final de pandemia e o início do novo normal, né? E quando nós saímos e recebemos o convite do nosso vice-presidente na época, o pastor Lauri Vidal, para ajudar o Daniel, o evangelista Daniel Estrapasson, é o pastor de jovens do campo, e ele pediu para que eu fosse ajudar o Daniel. O Daniel e eu já cantamos juntos há muitos anos no quarteto, se conhecemos demais, meu irmão gêmeos, né? Eu com 1,90 e ele com 1,50. Eu brinco com o Daniel é um irmãozão, um companheiro. Ele já vinha lutando, se dedicando, pastoreando por 4 anos, e eu vim somar junto com ele ali no final do 4º ano dele e pastorei juntamente com ele
há 5 anos ele estava e eu com ele no 5º ano, né? E hoje ele está comigo, eu estou com ele, nós só deixamos ele um pouquinho descansando ali, muito atarefado, canta demais, meu companheiro, canta em cantata, canta em quarteto comigo, canta em coral, grave, enfim. Como diz o povo, até inauguração de mercado ele tá cantando. Tem inauguração de mercado, ele tá abraço, cantando. Dani. Um abraço. Eu falo pra ele que ele canta no Ministério Infantil, né? Pelo tamanho dele. Mas assim, ele é um companheirão e tem nos ajudado muito ali nos bastidores do Ministério Jovens do Campo. Legal. Você comentou algo aqui interessante que essa experiência de chegar num período pós-pandemia e perceber que tem um contexto da vivência dos jovens que é diferente, é uma nuance diferente, né? Mas é precioso essa palavra porque por mais que a gente enfrente essas adversidades, né, fica essa lição, né, que você está compartilhando com a gente, de que independente das circunstâncias, se a gente tiver maturidade para reconhecer, né, o que está diante de nós, que às vezes a gente precisa, porque é um ponto de inflexão às vezes, né? A gente está indo com a bagagem que a gente tem, chega naquela hora, você fala, poxa vida, aqui eu preciso me atualizar, preciso entender. E ainda mais falando de Ministério de Jovens, né? Até eu aproveito isso aqui para a gente entrar numa questão, porque eu sei que liderar jovens, há algumas décadas atrás, você tinha algumas abordagens que eram feitas que facilitavam e que era quase que um padrão dentro das várias realidades, principalmente dentro da nossa realidade cultural das Assembleias de Deus. Mas hoje é um pouco diferente, né? Será que você pode compartilhar com a gente quais são esses desafios hoje, aquilo que você tem aprendido, né, ao longo de trabalhar bem perto desse Ministério de Jovens? Qual é a realidade contemporânea do Ministério? Sim. Nossa, na verdade, assim, nós somos da mesma geração, né? E ontem eu estava mentorando um casal de jovens, né? E eu disse a seguinte frase para eles, que eles anotaram e me mandaram depois. Nós nascemos nessa geração. A geração que eu e o senhor nascemos, né? Temos praticamente a mesma idade. Então, se Deus assim quis, então é para nós sermos pastores para essa geração. Né? É uma geração totalmente diferente da nossa geração, que não é muito tempo atrás, né? Então, o que eu tive que reaprender? Eu tive que reaprender a ser um líder. Eu tive que procurar ouvir mais. Eu sei que na nossa época, nós éramos os ouvintes, né? E nós concordávamos. Era amém para o seu tudo, né? Era amém para tudo e ponto final. Existia esse conceito de respeito aos mais velhos, aos mais experientes, e nós não tínhamos muita voz. Isso é cultural, né? Poderíamos dizer que era uma valorização da autoridade constituída, né? Uma valorização. Hoje o que acontece? Hoje mudou. Então, se Deus quer que nós sejamos pastores dessa geração, nós temos que aprender a ser pastores dessa geração. E foi um dos meus dilemas, porque eu tive que aprender, reaprender, mas teve uma, como eu posso dizer para o senhor, teve uma resistência de mim para mim mesmo. Né? Eu não queria, eu achava que não, tem que ser assim, ponto final. Então, o que acontece? Hoje, para você liderar jovens, você não pode falar qualquer coisa, você não pode ser raso. Eles têm a informação muito mais profundo do que aquilo que você acabou de responder a eles, em caso de questionamento, dúvida, em caso de palavra, mensagem, muito rápido na palma da mão deles. Então, assim, eles não vão se satisfazer com qualquer, eles não vão se alimentar com qualquer palavra. Você tem que ter um aprofundamento naquilo, base naquilo que você vai falar. O que eu aprendi, né, e o que eu diria que é a geração atual, né, esse momento que vivemos hoje dos jovens, nós temos que ter conhecimento, procurar conhecimento, procurar se aprofundar e entender que eles são bons ouvintes, mas eles são melhores ainda questionadores. Olha aí. Eles vão ouvir, mas eles vão questionar. E eu quero desmistificar isso, eu quero derrubar essa muralha que diz que antigamente nós ouvíamos e pronto, obedecíamos, não. Mas era nosso isso, era a nossa geração de ouvir, concordar, seguir a forma do formato do padrão. Hoje não.
Hoje não, principalmente pós-pandemia, que a tecnologia explodiu em um tempo muito mais rápido devido às proporções. Não, eles têm informação, eles têm resposta, eles têm o questionamento pronto já para te fazer após a tua fala. Eles já têm, e se você não estiver preparado para isso, você perde a credibilidade. E para ser pastor de jovens hoje, você tem que ter o quê? Credibilidade, desenvolver relacionamento com eles, porque se você não tem relacionamento, se você não tiver relacionamento com os seus jovens, você não vai andar junto com eles, você não vai formar discípulos. E você tem que ser realmente sal e luz. Ser diferente do que aquilo que o mundo propõe para eles. Que é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Para você chamar a atenção desses jovens, você tem que pensar fora da caixa, ser o ponto fora da curva, sim. E é isso, pastor. Eu achei interessante porque a tua palavra ela puxa para aquela escuta ativa, né? Para você entender o tempo e ouvindo aquela realidade você conseguir responder como líder, né? Eu gosto muito da perspectiva, por exemplo, do Tim Keller, né? Que ele coloca sempre nos livros dele assim essa observação de que a contextualização é um papel que a igreja precisa ter, de ouvir o mundo, não se ceder ao mundo, mas ouvir o que está acontecendo no mundo para que o evangelho, né? Puro evangelho, possa responder essas necessidades. Porque é um tempo onde os padrões absolutos estão sendo questionados, esses jovens estão crescendo sobre esse pensamento, né? Então, falta norte para eles. Mas um líder que, como você colocou, ouça, né, uma escuta ativa e consiga responder, é alguém que vai liderar e vai ajudar eles nesse processo. Exatamente. Muito bom. Pastor, só pegando um gancho na tua palavra, e para você ser um líder hoje, em todos os ministérios e fora da igreja, você tem que ser líder de líderes. Você tem que saber exatamente mais que eles, porque você precisa mostrar isso para eles, aonde vocês estão e para onde vocês irão. Qual é o objetivo, qual que é a visão. Né? Então, se você não sabe isso, antigamente eu mesmo era meio perdidinho como jovem, né? Tava aqui, tava ali. Hoje não. Hoje cada um sabe o que quer, aonde quer chegar, e eles procuram isso, procuram alguém um ministério, um líder de relevância, que sabe o que está fazendo, sabe para onde está conduzindo o povo, sabe para onde está indo e aonde quer chegar, né? No nosso caso, a nossa visão é Cristo e ponto. Nós precisamos mostrar para eles o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Mas mostrar para eles que existem formas e formatos para chegar lá. Tá? Legal. Você tocou num ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente desenvolver, que é a questão de ocupar hoje uma função onde você é líder de líderes, né? Isso. Porque você e o Daniel hoje ocupam a posição de serem os coordenadores gerais do campo na questão dos jovens, e debaixo de vocês existem, né, os líderes regionais. Debaixo dos líderes regionais existem os líderes de congregação. Como é que é o desafio, né, de liderar líderes? Sim. Olha, pastor, existe um livro de um autor chamado Han Charha. Na administração eu estudei sobre esse autor. Ele fala sobre líderes de líderes. O pipeline? Isso, pipeline da liderança, que legal. Então, assim, eu entendo, baseado na visão dele, que um dos maiores desafios do líder é liderar a si mesmo. Né? Então, se você é um líder, principalmente colocado numa posição de ser líder de líderes, você tem que ter isso claro, você tem que ter o domínio sobre a sua liderança. E aí você conseguirá desenvolver a liderança dos outros líderes. Quando nós somos chamados para liderar esses líderes, e eu tenho um timaço, né? As regionais foram divididas, o Plus, devido à proporção e tamanho do nosso campo, foi dividido em 4 regionais, e dentro dessas 4 regionais eu tenho 2 pastores de jovens. Abaixo desses pastores de jovens nós temos os líderes das congregações. O desafio maior é conquistar o coração desses pastores, desses liderados, conquistá-los. É algo que Deus deu de presente para nós, por conhecê-los, por caminharmos juntos, né? E também a vocação de mostrar para eles o caminho, aonde nós vamos chegar juntos, qual é a visão que nós temos, nosso Plus Campo, que estamos abaixo da DCMI, qual é o nosso alvo, o nosso objetivo. É muito bom, é muito gostoso isso,
esse desafio diário, né? As tomadas de decisões juntas, mas que no final você vai ter que tomar por ser o líder deles, saber conduzir os atritos, que existe, isso existe em qualquer âmbito, qualquer esfera, vai ter atrito, ninguém concorda 100% com ninguém. Jesus Cristo, o maior líder de todos os líderes, né? Ele passou por isso, ele tinha 12 liderados que eram líderes e seriam líderes, pastores, enfim, os apóstolos, os discípulos, que eram completamente um diferente do outro. Nenhum era igual, né? Então, isso nós temos total ciência que nenhum dos meus pastores são iguais. Mas eu mostro para eles, eu e o Daniel mostramos para eles, mentoreamos eles, ajudamos eles, discutimos algumas vezes para que tudo ocorra bem, mostramos o porquê daquela tomada de decisão e no final as coisas acontecem, o campo absorve e é uma potência aí, mais de 500 jovens adorando a Deus. Que benção. Sob a liderança do Plus Campo. Que legal, porque também para mais de 40 congregações, por mais que a gente esteja dentro de uma região, né, de Colombo, mas existem culturas, subculturas diferentes em cada congregação, né? Então isso eu acho que soma força para que esse ministério se torne cada vez mais forte. Exato. Como o pastor Carlos mesmo fala, né, pastor Léo? O senhor conhece muito bem, nós temos congregações e congregações. Nós temos todos os tipos de congregações. É uma igreja multi-site, né? Então o que acontece? Os jovens também são assim. O Ministério de Jovens, eu tenho jovens que são pentecostais, canela de fogo antiga. já ouviu vocês já ouviram esse ditado já, né? Quantas vezes? Nós temos o jovem que é mais voltado para tecnologia, o jovem, a congregação que nos ajuda mais na área musical, a congregação que gosta do ministério de dança, a congregação que gosta... Então, assim, nós temos a congregação e o pastor refinado com essas congregações, alinhado no propósito, alinhado no perfil de cada regional. Então, como as igrejas são, nós temos mais de 40 endereços onde tem jovens lá, o Plus representado dentro das 40 congregações. E, pastor, eu acho que seria importante falar, ao contrário de alguns ministérios importantíssimos, né, nosso campo, dos demais ministérios evangélicos, o ministério de jovens, ele é um pouco mais... Ele sobrecarrega mais o jovem, por quê? Porque o ministério infantil é dolorido, já passei por lá, não é fácil. Já liderou, inclusive. Isso. Mas o líder mirim ali, a criança que está caminhando, iniciando ali seu ministério, ela vai atuar no ministério infantil e é o ministério que ela vai atuar até chegar à fase junior e adolescente para ir mudando. Quando chega o jovem ele já muda um pouco o seu trajeto. Ele não vai participar somente do Ministério Jovem. Então o jovem ele vai participar da mídia, que era uma realidade totalmente diferente na nossa época, e hoje é um ministério lindo da nossa igreja e de todas que assim a tem. Ele vai trabalhar como segundo dirigente da igreja e líder de jovens, sonoplasta e líder de jovens, diretor de mídia e líder de jovens, músico da orquestra e líder de jovens. Então, assim, o desafio dobra, porque você vai ter que trabalhar com esse liderado ou com esse líder, pensando com a cabeça dele e com a demanda dele também, e articulando com os outros líderes deles que ele tem. Tanto o Ministério de Mídia, a orquestra, o pastor da própria igreja, enfim. Então, os líderes de jovens e os liderados do Ministério de Jovens e dos jovens para frente, adolescentes para frente, são assim também, eles ajudam muito a comunidade, a igreja que eles estão inseridos. Então, eles não se dedicam totalmente ao Ministério Jovem. Existem todos os ministérios que eles estão participando ativamente. Não é exclusivo ali, né? Exatamente. Isso é um desafio. Um desafio para você segurá-lo ali, mentoreá-lo ali, porque ele tem que se debruçar a esse ministério e mais a outros. Então, alguma coisa vai falhar, alguma coisa vai passar. Mas a gente está aí para ajudar. Acho muito interessante falar isso, porque os jovens eles são multifunções, multitalentos, né?
Eu acho muito importante brifar isso aí. E para além disso também, ele tá, quem sabe, entrando num casamento. Exato. Tá agora tendo filhos. Exatamente. Profissionalmente, ele está fazendo uma faculdade, enfim. Interessante essa palavra, até porque, como líder de líderes, às vezes você vai precisar sentar, e com certeza já aconteceu e vai acontecer várias vezes, sentar e orientar alguns deles, né? Porque, principalmente dentro de congregações, se o pessoal faz parte de congregações pequenas, às vezes o mesmo líder está com 5 funções, né? Sim. Então, para ele exercer bem, não que ele não possa ajudar, mas ele vai ter que focar em alguma coisa onde ele vai dedicar. Mas muito importante essa palavra, até para que a gente possa ter líderes saudáveis dentro das nossas igrejas, né? E alguém deve estar se perguntando assim também. Existe um cronograma de trabalho do Plus durante o ano? Quais que são as programações que tem aí para os nossos jovens ao longo do ano? Olha só, pastor, o Plus, ele é um ministério lindo, que para frente é Plus, é mais, né? E nós temos, sim, nós entramos em 2025 agora, e entendendo que janeiro e fevereiro 2 meses que as atividades não são tão desenvolvidas para o Ministério de Jovens a nível de campo, tá? Nós montamos, sim, algumas estratégias para trazê-los, para ganhar jovens que não frequentam as nossas igrejas. Enfim, existe um cronograma, sim, existe uma leitura do ano que nós temos, e tem muita coisa boa vindo por aí. Posso abrir algumas coisas aqui para o senhor, né? Janeiro e fevereiro agora, eu gosto um pouquinho de futebol, né? Culpado da acusação também. Exatamente. E eu gosto também de alguns times, mas eu tenho um carinho especial por um time aí, um tricolor aí de algum estado. Nossa, pois é, eu sei que... Eu partilho. Partilhamos da mesma. Exatamente. E pensando nisso e olhando como cultura, nossa, o brasileiro gosta muito disso, né? Então nós montamos o campeonato de futebol entre as regionais, e a ideia é o quê? Movimentá-los, não deixá-los parados nesses 2 meses. Os 2 meses que eu não posso deixá-los pensar muito. Eu quero eles envolvidos. Um dos conselhos que eu dou para os líderes de jovens você tem que acompanhá-los e envolvê-los nas atividades. Eles não podem ter aquele tempo de pensar. Tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Em movimento, porque como um carro, se ele para, ele vai esfriar. Se ele para, ele vai esfriar um pouquinho. E daí, se tiver um dia muito chuvoso na vida dele, né, no sentimento dele, numa crise existencial, enfim, em tudo que abrange os nossos jovens hoje. Já não quer dar partida. Já não quer dar partida. E aí, o que nos resta é empurrá-lo. É empurrar para pegar, né? Dá um tranco nele. Mas o problema é que se deixa muito parado, só empurrar não vai fazer funcionar. Aí você vai ter que trabalhar no motor de uma outra forma, vai ter que usar ferramentas que você não usaria para empurrar. A ferramenta é a força ali, a mão, o vamos junto. E vai dar mais trabalho ainda, né? Vai dar mais trabalho e fica mais caro. E esse ficar mais caro é preocupante, porque ele pode ficar muito caro. E ficando muito caro, o conserto desse carro, por não se movimentar, você pode perdê-lo, ou você pode... Até você mesmo, se você não tiver muito bem estudado no conhecimento de mecânica, você pode desistir desse carro. E aí você perdeu. E aí não é visão de reino. A nossa visão é ganhar, abraçar, caminhar junto. Então não pode deixar sem o movimento. Jovem, adolescente, eu assisti esses dias o podcast com o Milton e com a Regi. Sou apaixonado por aqueles dois, embora Milton e Regi. Vocês têm muitos jovens no Ministério de Adolescentes de vocês. Fica a dica. Teve transição domingo, mas ainda estão retendo gente, eu tô vendo. Não, mas assim, isso é uma benção. O Ministério de Adolescentes é lindo. É lindo ver a forma que o Milton, o evangelista Milton e a Regi conduzem debaixo de uma orientação do Espírito Santo, de um direcionamento, é lindo. E eu vi que eles falaram uma coisa que eu concordo muito com eles, que não pode deixar parar. Tem que movimentar. E pensando nisso, como é o meu primeiro ano ativamente, né, eu amparei muito o Daniel ali como seu segundo líder, enfim. Hoje nós mudamos o papel por um tempo. Então ele me auxilia e nesse primeiro ano eu quis o quê? Movimentar. Nós formamos um campeonato de futebol que vai envolver todos os jovens das 4 regionais. E esses jovens, eles estão convocados, montaram os seus times, mandamos fazer medalhas, o troféu para o time campeão, para o segundo colocado, enfim. Alugamos um espaço bem bacana para que possa ter os jogos
ao mesmo tempo e com todos os jovens e suas torcidas lá. Janeiro é o mês da inscrição, o mês do movimento, o mês de chamar a convocação, e fevereiro é o mês que faremos o campeonato. A partir daí nós teremos a EBJ, que na realidade esse ano nós trabalharemos como o simpósio. O simpósio. Trouxemos para próximo de nós um pastor da nossa igreja, muito inteligente, muito dedicado, uma pessoa muito capaz, competente. Abrindo um parênteses, nós líderes não somos completos. Nós temos nós não conseguimos abraçar tudo ao mesmo tempo e também desenvolver conhecimento e saber sobre tudo. Então, naquilo que eu não sou bom, não é o meu chamado, eu trago pessoas que têm esse chamado, têm essa competência para trabalhar próximo a você em prol do reino. Então, nós trouxemos um pastor muito querido dos jovens que estará na coordenação desse simpósio. Logo após o simpósio, nós daremos início à nossa escola de formação de jovens, que é o College Plus, projeto que surgiu no meu coração ano passado. Eu orei a Deus, conversei com a Maristela e apresentei para esse pastor amigo, e ele elaborou, montamos juntos. Passei ao pastor sênior, nosso paizão, o pastor Carlos, o pastor Ivan, que é o pastor das primeiras idades, e agora em março nós colocaremos em ação. Então, nós teremos. Qual que é a intenção, pastor? É formar líderes para o Ministério de Jovens. Legal. E das primeiras idades. O que acontece? Nós rodamos por aí, todas as congregações, e nós temos a ciência, nós conhecemos, vivenciamos o dia a dia dos pastores. E não é toda a congregação que tem um líder de jovens pronto ali, um líder de jovens apto, de adolescentes apto, para tomar essa frente e ser o líder de jovem da congregação. A nossa ideia principal é o quê? É montar esse cidadão, esse indivíduo, esse irmão, esse jovem, esse casal que seja. Então nós temos uma procura muito grande. Quando eu abri um pouquinho da ideia para os nossos pastores de congregação, já começou a surgir uma procura muito grande. Quando vai conhecer, quando vai começar, quais são os temas abordados para que nós possamos ingressar os nossos jovens. Eu achei muito bacana a receptividade deles, porque foi um projeto que surgiu no meu coração justamente para ajudar as congregações, né? Temos congregações que têm muitos líderes, né? E tem congregação que não tem. Então nós precisamos, exatamente. Temos um ano cheio por aí, temos os encontros das regionais. Então cada regional vai fazer os seus encontros. Teremos a vigília de cada regional também. Nós temos os jovens que gostam do encontro, gostam do movimento, gostam do louvor, mas nós temos também o jovem que gosta da vigília, do monte, enfim, né? Onde iremos incluí-los. Então tem trabalho, tem momento. Não gosto de usar a palavra evento. Não gosto, não somos promotores de eventos. Mas tem trabalho, tem momentos de adoração a Deus para todos. Logo após teremos o nosso encontro anual, que é um encontro de todas as regionais, onde começa na quarta-feira com a regional vermelha, linda regional vermelha, depois na quinta com a regional azul, linda regional azul, e eu preciso falar linda agora em todas, senão eu tô pego. A linda regional amarela, amarelo você sabe o que eu tô dizendo, e a linda regional roxa. E aí finalizamos com a junção de todas elas, né? Ganhamos de presente esse ano uma subcongregação, a subsede, a Believe Church, lindíssima, onde iremos usufruir lá do espaço, mas com a ideia de usufruir do espaço e também conquistar os jovens que moram próximo à igreja, né? Ao entorno da igreja. A ideia não é somente usar para eventos, não. Nós sermos sal e luz mesmo, pregarmos o evangelho mesmo, tirar os jovens das quatro paredes, ser igreja em todos os lugares. E uma máxima que nós temos, estar inseridos em todos os lugares. Então, por isso eu preciso de todos esses jovens, o jovem que gosta desse movimento pentecostal onde eu gosto, o jovem que gosta da igreja a parede preta, que eu também gosto. Então nós temos todos esses gostos, os jovens, todos esses segmentos que eles gostam, nós vamos abraçar todos. E todos esses jovens que se encontram no último dia, que é 20 de julho, na nossa
igreja sede. Esse ano ainda será lá, possivelmente. A partir do ano que vem não será lá, porque não comporta a quantidade de jovens que temos. O senhor é testemunha disso? Sim, nós pedimos para que os irmãos vá na igreja no culto de domingo de manhã, para liberar a igreja sede para o campo no domingo à noite, senão não cabe gente lá. E sempre lota. E sempre lota. Uma festa maravilhosa, um trabalho lindo, né? Exatamente. Pastor, nós temos depois do nosso Encontros das Regionais, que é o nosso congresso, onde ano que vem faremos a formatura dos alunos do College Plus, que inicia esse ano que vem finaliza no congresso de jovens a formatura deles ali. E daí nós teremos um projeto social muito bacana, envolvendo todos os jovens, todas as regionais, que é o Plus One, que é o mais um. Então esse projeto é muito bacana, eu sou apaixonado por isso e não vejo a hora de dar início ao primeiro Plus One. Como nós temos 4 regionais, nós vamos colocar dentro das 4 regionais. Geograficamente, as regionais vão se encontrar e nós vamos fazer um serviço de prestação para a comunidade. Então nós vamos ali trabalhar com o corte de cabelo, o atendimento dos advogados que nos assessoram no campo, que já se colocaram à disposição, e os cultos relâmpagos, de uma forma inteligente, de uma forma atualizada, porque nós crescemos lá no culto, que era o caminhão, a caixa de som, gritando e vamos para frente. Isso funcionou muito, estamos aqui hoje, né? E somos a potência que somos porque funcionou. Mas nós precisamos se atualizar, entender qual é a demanda desse mercado. Precisamos entender qual é o que vai atingir o alvo, que são os jovens que não compõem, não conhecem Jesus. É a contextualização, né? A contextualização, exatamente. Então, é um trabalho muito estudado, onde eu e a nossa equipe pensamos, oramos, repensamos, para que possamos fazer algo que realmente seja um impacto para o bairro, para as igrejas locais que vão recepcionar esses jovens. Então, elas também têm que ter essa experiência e habilidade, essa habilidade de recepcioná-los. Criar uma cultura acolhedora, né? Porque vai ter que receber isso. É um dos ministérios a qual nós trabalhamos com a maior gama dos nossos jovens, que é o Ministério de Acolhimento, né? Então, os jovens estão muito envolvidos com o Ministério de Acolhimento, o Ministério Lindo, que também foi desenvolvido na nossa DSMI, no nosso campo, e nós temos esse projeto, onde nós vamos trazer os benefícios aos moradores da comunidade, mas o mais importante de tudo, que é o alimento para a alma de cada um deles. Quem passar por ali vai ouvir Jesus, vai ouvir louvores, vai ouvir uma palavra, e com pessoas qualificadas para esse momento, que é o ar livre, e de uma forma atualizada, inteligente, racional, de como saber fazer no cenário atual que vivemos hoje. E aí, pastor, aí eu vou deixar para o senhor aí, porque tem coisas boas que eu não posso abrir ainda, mas tem muita coisa legal. Temos o Ministério Plus Music vindo por aí. Olha aí, ó, fica a dica. Fica a dica. É muito legal isso, porque a gente falou aqui sobre colocar os jovens em movimento, mas não é um movimento desordenado, é um movimento intencional, né? Tudo que você colocou aqui para nós, de trabalhos e de projetos para esse ano de 2025, é claro, para os próximos anos, são projetos que são transformadores na vida deles, né, no sentido de discipulado, eles estão sendo impactados e transformados, crescendo em maturidade, só que estão sendo levados também para ser impactantes na vida de outras pessoas, na sociedade, né, como o trabalho social que você citou aqui. Que benção. E você ore por esses projetos, né, para que, quem sabe, até teu filho está envolvido nesses ministérios, para que nós vejamos cada dia mais o Senhor expandir isso e ser bênção para muita gente. Amém. Eu sei que ao longo do ministério aí você deve ter tido várias experiências, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma experiência, né? Ao longo do ministério, ou especificamente no Ministério de Jovens, que você possa dizer, olha, essa aqui é uma das que impactou meu coração. Compartilha com a gente aí. Olha, pastor, na realidade, assim, nós tivemos várias experiências, né? Tanto quanto pastor de igreja pequena, pastor de igreja do tamanho médio, enfim. Até pastorear os jovens da sede, os jovens do campo, com o quarteto, com a banda Primícias, individualmente, várias experiências, várias.
O senhor também, acredito que teve várias experiências. Hoje, para quem não sabe, o pastor Léo tocou trompete comigo, na época que nós éramos músicos e crianças, adolescentes, e hoje o pastor Léo é meu pastor, e eu tenho a maior alegria e honra, uma honra, meu pastor. Foram duas situações, pastor, e eu tenho que pontuá-las, né? Para quem vai ouvir, pode pensar, poxa, eu conheço algumas das experiências do pastor Marcos, enfim, mas por que ele escolheu essas duas? Porque essas duas foram muito especiais para mim. A primeira experiência foi enquanto nós fazíamos um momento jovem, a esposa de um pastor conhecido, um pastor amigo, alegre, apoiador, ela não era batizada com o Espírito Santo, né? E aí, nesse momento jovem, na hora do louvor, através de uma ministração nossa, isso para ela era a falta do plus, do algo a mais, né? Um cristão não ser batizado com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que isso não deva acontecer, não. Mas ela queria muito. Ela queria muito. E quem não quer, né, viver essa experiência? E nesse dia, por ela conhecer o Marcos, conhecer o ministério, o que tenho eu para entregar, né? Eu me coloco nessa posição. Mas você é um pastor, você já correu para lá e para cá, você já fez isso, aquilo outro, tem o quarteto, tem a banda, dirigiu igreja, dirigiu... Não, eu não sou nada. Essa é a grande realidade. Se não fosse a misericórdia do Senhor, de verdade, pastor. E quando a pessoa te conhece, se torna um pouco mais difícil. Ela sabe quem você é. Ela sabe os tomates que você pisou. A experiência de Jesus, né? Não nasceu em Nazaré? A gente viu crescendo. Exatamente, a experiência de Jesus. E aí acontece que ela, nesse dia especial, ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo, e isso alegrou o ambiente, isso alegrou o momento, isso alavancou mais o nosso ministério, porque nós estávamos num propósito de oração, e é uma dificuldade, um desafio muito grande para os jovens da geração atual, você impetrar isso no coração deles, que a oração ainda é o caminho. Que quando coloca isso na nossa mente, do jovem, oração é 3, 4, 5, 6, 10, 12 horas de joelho, é maçante, é cansativo. Eu tenho TikTok, Instagram, eu tenho YouTube, eu tenho qualquer coisa na minha mão que passa o tempo, eu não vejo, mas 10 minutos é uma eternidade, né? Então o nosso papel é levá-los a uma experiência com Deus, que eles sintam o desejo, sintam a alegria, que faça falta esse momento para eles. E foi nesse start que demos de, nós precisamos melhorar nisso, precisamos orar mais, precisamos se entregar mais, que o resultado foi essa bênção. Já aconteceu várias vezes, pessoas ser cheias do Espírito Santo, a presença de Deus na igreja, através do movimento jovem, do culto jovem, num believe, num culto no lar, enfim. Mas isso foi especial, porque ela nos conhecia, era algo que ela buscava muito, e ela foi cheia do Espírito Santo. Num culto de jovens, Olha aí. né? Com a banda tocando, e foi um momento muito maravilhoso. Mas tem algo que marcou muito a minha história, que foi o Sachos Demetrios. Esse camarada, ele marcou a minha história. Por quê? No início da nossa pastoral jovem, algumas dúvidas batendo a porta do nosso coração, alguns questionamentos, algumas pendências que precisavam ser resolvidas dentro do ministério. Então nós chegamos e falamos, vamos começar fazendo que nem Jesus, no início do ministério. Vamos dobrar nosso joelho, vamos se prostrar, orar e jejuar. Não foi 40 dias e 40 noites, mas nós fazíamos, mas nós fizemos isso. E nós conhecemos o Sachos, que é um haitiano. E o que aconteceu? O Sachos, eu conheci ele, e eu conheci a noiva dele na época, e alguns familiares dele, que se juntou a nós, acreditando que nós poderíamos ajudá-los espiritualmente.
E eu tenho esse cara no meu WhatsApp até hoje, a gente se fala, ele tá morando em Itajaí, e ele é muito grato. E eu não sou digno dessa gratidão dele, dessa amizade dele. Mas vamos lá. Eu lembro que eu estava passando por uma prova financeira muito grande, era a prova que ninguém quer passar. E eu não quero mais, Jesus, por favor, não quero passar por ela de novo. Senhor. Já superei, a gente está em outra pegada, Senhor. E o que acontece? Eu lembro como se fosse hoje. Ele começou a frequentar os momentos, começou a frequentar os jovens ali, a igreja, e nós começamos a criar um laço de amizade. E nós orávamos, e ele só falava, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim. E a gente orava por ele, mas eu queria algo a mais. Eu queria entender a realidade dele, eu queria saber no que eu podia ser útil a ele, no que a igreja podia ajudar, no que o Ministério de Jovem podia ajudá-lo a mais, além de eu orar por ele. E aí nós fomos conhecer a realidade dos Ságios. E a realidade dele era completamente diferente da minha e de tudo que eu já tinha visto e presenciado. Aquilo para mim moldou o Marcos mais ainda, o meu caráter, pastor, quando eu me vi naquela situação, o Ságios, ele não tinha como sustentar a família dele, a noiva estava passando por um processo de depressão muito grande, eles moravam num cômodo precário, menor que esse estúdio onde eles dormiam, ele, a noiva e os irmãos deles. Ele estava prestes a se casar com a noiva dele, porque ele trouxe ela do Haiti para cá com essa promessa, que eles iam viver uma vida melhor, que ele ia casar com ela aqui. Então ela deixou a família, os sonhos, tudo em outra pátria, em outra terra, para entrar no Brasil, e acreditando que daria certo, né? E no meio de tudo isso, eu olhando aquela humildade, em alguns momentos, a precariedade, né, do ambiente, do que eles comiam, de onde eles dormiam, do que eles tinham para vestir, eu falei, a gente precisa fazer mais por eles. Mas em todo esse momento eu via nos Ságios uma fé, uma esperança que muitas vezes em lutas muito menores eu tive essa esperança, eu tive essa fé comigo. E ali ele me ensinou. Enquanto nós ajudávamos ele, eu aprendia com ele. Tanto é que, voltando ali, eu estava passando por uma crise financeira, eu fiquei preocupado, enfim, e eu só tinha R$70 no meu bolso. Eu lembro como se fosse hoje, nós já tínhamos desenvolvido uma amizade bem bacana, ele era muito ativo, todos os cultos de jovens, envolvido, cantava, enfim. E ele falou, pastor, eu tenho um sonho. E o meu sonho é fazer faculdade, eu quero ser engenheiro civil no Brasil. Eu falei, cara, que sonho, meu amigo. Você tá sonhando mais que eu, né? Falei, mas beleza. E eu não levei muito a sério, pastor Eliel. Eu não levei muito a sério o sonho. Não falou nada, mas no coração... mas no coração eu falei, tá bom. Beleza, né? Beleza, né? Outra língua, você fala mais ou menos o português. Bom, enfim. E eu lembro que um dia, uma terça-feira, ele me ligou e ele pediu para mim levar ele fazer uma prova. E eu levei ele fazer essa prova. Era minha folga, eu levei ele fazer essa prova. E quando eu cheguei lá, eu esperei ele um pouquinho no carro e ele voltou. Ele falou, pastor, tem que pagar a taxa de inscrição. Eu falei, não, mas eu não acredito que tem que pagar a taxa de inscrição. E eu não sabia, eu não tenho dinheiro. E eu lembro, como se fosse hoje, pastor. Eu abri a carteira, R$70. Quanto é a taxa de inscrição naquela época? R$70. Eu falei, meu Deus, eu precisava abastecer. O Sérgio, ele acha que vai ser engenheiro e vai pagar. Eu não sei se ele passa nessa prova. Complicado, né? E aí eu acreditei nos Ságios. E, resumindo, os Ságios com muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele venceu, ele se formou e eu o acompanhei. A noiva não resistiu, voltou para o Haiti e acabou falecendo lá. Olha só. E aí ele ficou aqui no Brasil com alguns irmãos dele e ele se formou engenheiro civil. Ele veio e fez uma surpresa para mim num culto e aí não tem quem aguente, né?
Ele se formou e ele trabalha hoje numa grande empresa em Itajaí. Ele se mudou, inclusive quando ele se mudou para Itajaí, ele veio, conversou, pude mentoreá-lo, abraçá-lo, orientá-lo. Ele foi para Itajaí toda semana: pastor, estou bem, graças a Deus. Constituiu família, casou, tem 2 filhos. O nome do filho dele ainda é o nome do meu irmão, o Josué. Enfim, e é um grande homem de Deus. Ele acreditou, pastor Léo, ele acreditou. E por um momento eu não acreditei. E aí ele fez ver que se eu acreditar, se eu não abandonar o ser humano, se eu acreditar que a influência da igreja, do ministério jovem, adolescentes, ministério infantil, ministério, acreditar, abraçar e amar como nós amamos a nós mesmos, nada é impossível. Nada é impossível. Então, essa experiência marcou muito a minha vida. Por quê? Porque é impossível. É impossível. Na ótica humana, é impossível. É outro idioma, é a dificuldade financeira, do dialeto, de tudo. E ele vivenciou isso. Inclusive, eu me formei na OPET, em administração de empresas, e eu tive o prazer de ler um artigo que ele escreveu e está lá. Porque ele também é um testemunho dentro da faculdade, da instituição OPET. Do estado do Paraná. E ele me mandou esse artigo na época, tudo que ele escreveu. Ele teve muitas dificuldades, mas ele venceu. Então, assim, o Sérgio me ensinou muito, através de uma porta aberta, de um culto de jovens, de um líder de jovens, abraçando, acreditando, tendo relacionamento, colocando debaixo das asas, chorando nos momentos que tem que chorar, se alegrando nos momentos que tem que se alegrar. No final, vai dar certo. O nome do Senhor será glorificado e a vitória vem. A vitória vem, a vitória vem e o aprendizado vem, a experiência vem. Então, esses 2 pontos são muito importantes para mim, essas 2 experiências. Uma que trata de um batismo de alguém que eu conhecia, que buscava, esposa de um pastor, através de um culto jovem, que por algumas vezes, antigamente, foi muito contestado. Jovens, para que isso, para que essa luz, para que essa fumaça, para que isso, para que aquilo, para que essa parede. E aconteceu isso. E um outro extremo, o amar e servir de verdade, de acompanhar, de abraçar, de lutar e de acreditar, mesmo não acreditando. É o que Romanos fala, o Paulo fala em Romanos sobre Abraão, crendo contra a esperança. Contra a esperança. Então, assim, é impossível, mas é possível. Para Deus é possível. E o pastor Carlos conheceu o Sérgio. Ele veio aqui na sede num curso de virada de ano, acho que há 2 anos atrás. Veio me dar um abraço e ele voltou para Curitiba para passar o final de ano e depois voltaria para Itajaí. Um amigão do coração, um beijo, Ságios, Demétrios e família. Que legal, eu acho impactante essa história que você contou. As 2 são, né? Uma por questão de espiritualidade. A gente precisa, no nosso tempo, voltar a pensar sobre o poder do Espírito, né? Porque Atos 1:8 diz que recebereis poder para ser testemunha, nós precisamos de poder. E essa segunda me impacta o coração, porque, querendo ou não, você foi um caminho de Deus para investir na vida dele, né? Se a gente for pensar humanamente, se não fosse esses R$70, né, que estavam na sua carteira, providencialmente... Os únicos R$70. Deixa eu ver se eu acho o Sérgio aqui enquanto o senhor fala, pastor. Não, porque você percebe que você semeou na vida dele e hoje ele é um engenheiro formado. E quantas pessoas não podem ser abençoadas através da vida dele, né? Por algo que foi plantado, uma sementinha pequena. Então, querendo ou não, né, muito daquilo que o Sérgio faz hoje, né, tem um pouquinho do pastor Marcos na vida dele. Legal. Pastor, aqui é o Sérgio, olha, para você ter uma ideia, vou mostrar para o pessoal, o Sérgio, quando ele me mandou essa empresa que ele trabalha hoje, o serviço de engenharia em Itajaí, e quando ele me mandou o currículo dele, eu falei, mas você precisa de um apoio? Não, pastor, eu estou mostrando meu currículo, porque na concepção dele, ele queria me mostrar o currículo dele, as formações que ele tem e toda a gama profissional dele. E aqui está o resumo do engenheiro civil do Sérgio, só que bacana. Legal. Isso muito é legal, demais, muito gente. legal. Benção demais. Testemunho de superação. Sim.
O nosso tempo acaba voando, mas eu tenho ainda pelo menos 2 coisas para fazer aqui. A primeira delas, eu sei que existem muitas formas pelas quais a gente acaba sendo influenciado, mas eu sempre gosto de perguntar para o pessoal se tem alguma literatura para poder indicar. E eu vi que você trouxe um livro muito bonito aí, com uma capa alaranjada, bonita demais. Chamativa demais. E você pode contar para nós um pouquinho que livro é esse e o porquê o pessoal que está nos assistindo deveria ler esse livro para poder receber instrução? Olha só, pastor, eu sou assembleiano, né? Nato, viu? Pessoal, eu sei. Nós tivemos uma reunião com o pastor Carlos esses dias, né? E eu sei o credo da Assembleia de Deus. Eu sei os 16 tópicos que tem ali. Deixa eu lembrar se o Hernani me passou corretamente. O pastor Hernani é um amigão. E nós entendemos que nós precisamos aprender com os ministérios que já deram certo e estão dando certo. Existe a igreja da cidade, o senhor conhece essa igreja. Eu acompanho muito o pastor Carlito Paz, né? Ele tem um líder de jovens lá, um pastor de jovens lá, fenomenal. O pastor Marcos Madaleno, o senhor teve a oportunidade de conhecê-lo também, né? Eu e a Marcela estamos se programando para dar um pulinho na igreja da cidade, conhecer, conversar com o pastor Marcos, entender um pouco da dinâmica deles e do trabalho deles lá. É um universo extremamente excepcional. Eles amam, eles abraçam, eles têm uma estrutura invejável, né? E esse livro aqui, pastor, chama Ministério com Jovens. É um livro que eu já indiquei à minha liderança para ler e também para os líderes das congregações que lideram os jovens. Ministério de Jovens com o pastor Marcos Madaleno, dá uma olhadinha só, pastor. Uma capa linda, né? Linda, chamativa. E ele fala muito sobre os desafios de ser o líder de jovem da geração Z, dessa geração, né? E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ver, porque ele inicia mostrando todas as falhas que o líder tem, que o líder de jovem tem, acha que conhece, mas não conhece. E uma coisa que me chamou muita atenção desse livro, pastor, é aquilo que eu já comentei aqui, que é você ser um ouvinte, você ouvir a crítica do jovem e não levar para o lado emocional. Eu achei sensacional isso. Porque eu me peguei muito nessa dica que o livro deu. Você não levar para o lado pessoal e ser um bom ouvinte. Você ser um bom comunicador, você se comunicar com eles. Porque não adianta também você ser um bom ouvinte, mas você não dar o feedback correto, né? Não ser um bom comunicador. E tem algo bem legal aí que ele comenta, o livro do Eduardo Medeiros, Liderança de Jovens e Adolescentes. Chama Eduardo Medeiros, o autor. Ele fala muito sobre o líder de jovem ditador. E eu acho muito interessante o pessoal ler também os líderes de jovens, porque ele fala muito sobre a nossa e antes da nossa geração também, como que era os líderes antigamente. Quando a gente fala a palavra ditador, soa pesado, né? Mas ele mostra de uma maneira mais tranquila erros que nós cometíamos e os nossos líderes anteriores cometeram, mas estamos vivos, estamos bem, estamos aqui, e que hoje não funciona mais. A liderança não funciona mais. Então, que hoje, para essa geração, entra nessa nomenclatura de liderança, líderes ditadores. Coisa que para nós era uma coisa muito simples, hoje não é mais. Um direcionamento, uma demanda que era muito simples para nós, hoje não é mais. Então, vale muito a pena mesmo o pessoal ler. Investimento. CPAD, pastor Jader Cruz, tem um livro muito legal, fala sobre a liderança dos jovens, que é o engajamento espiritual do líder de jovens e adolescentes. É o engajamento espiritual do líder de jovens e adolescentes. Da CPAD, pastor Jader Cruz. Eu fiquei surpreso quando eu ganhei esse livro. E eu li ele pelo celular, como e-book, ali não físico. E eu não dei... muito importante, vai ser mais um livro que eu vou dar uma lida aqui. Eu comecei lendo nos meus intervalos de almoço e fui me aprofundando e fui me apaixonando pelas nuances que
a nossa vida espiritual tem e dá-se no líder de jovens, sobre o ápice da vida espiritual de um líder de jovens e adolescentes, e também a maré baixa. Entendi. É espetacular esse livro, eu também oriento. Esse eu trouxe porque a Marcela está acabando de ler. Tá aqui, gente. Ministério com Jovens, pastor Marcos Madalena. Eu vi um pouquinho aqui que fala sobre células, contextualização, evangelismo, fala sobre missões, tem vários, né? Para além desse que o pastor Marcos já indicou, esse também é um material que você pode adquirir. Bênção demais. Pastor Marcos, finalizando o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse uma palavra para os líderes de jovens. Pode ser que alguém que está nos assistindo, seja um líder, seja um pastor, enfim, ou seja especificamente um líder de jovens, quem sabe está ou desanimado, ou está desestimulado, ou está no gás, mas não sabe o que fazer. Que palavra você pode deixar o coração dessa pessoa? Pastor, eu vou repetir uma coisa que eu disse aqui, que é para todos os líderes de jovens. Nós temos alguns conselhos para dar, que isso não pode fugir da liderança de jovens, adolescentes como um todo. Primeiro, nós não podemos parar de buscar conhecimento. Isso não tem como nós pararmos. Nós ficaremos para trás. E ser líder de líderes, isso exige muito mais, né? Essa busca pelo conhecimento, pelo bom conhecimento. Jamais esquecermos de atrelar o conhecimento com a graça. Jamais. O conhecimento é maravilhoso. Crescer na graça e no conhecimento, não é isso que a Bíblia nos ensina, mas nós temos que saber o equilíbrio dos dois, e os dois têm que andar junto. Não adianta você ser cheio de orar e ser o cara, o pentecostal, mas não ter um conhecimento. E não adianta você ter somente conhecimento e não ter uma graça, uma unção, um direcionamento de Deus, um ouvido sensível, um coração que ama. Não adianta. Primeiro conselho, nós precisamos entender que o conhecimento é fundamental. Repetindo uma coisa que eu já disse aqui, principalmente para essa geração que tem a ponta do seu dedo a resposta das perguntas dele. E nem sempre, pastor Léo, essas respostas que as plataformas dão, a internet dá, é a mais correta e sadia, nem sempre. Então nós precisamos o quê? Ter esse conhecimento e crescer na graça junto. Um outro conselho que eu dou é: procure mentores. Eu era um camarada que desacreditava de mentores. Eu falava, não, mentor não preciso, eu consigo sozinho, eu sei, eu vou conversar comigo mesmo, terei uma reunião a sós, literalmente, e eu vou conseguir. E eu vi que eu preciso de mentores. Mentores espirituais, mentores que vai te ajudar a olhar com outra lente. E você vai entender que você não é dono da razão, eu não sou dono da razão, e que nós temos que abaixar um pouquinho, respirar, procurar pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando e que tenham experiência de vida e espiritual para poder nos conduzir. Pastor, com essas duas dicas de verdade, para todos os líderes de jovens e líderes de jovens, você buscar o conhecimento, ter graça, fazer essa junção e buscar mentores que te direcionem. Eu tenho mentores, o senhor tem mentores, inclusive alguns dos meus mentores seus mentores. Nós iremos longe. E, para finalizar, algo que eu também não acreditava muito, e eu vi isso acontecer, que é a constância. Você não pode desistir. Você vai acordar e vai vencer você mesmo. Você vai vencer a vontade de parar, de desistir, de que não vale a pena a pessoa, ou o ministério, ou fazer aquilo que você vem fazendo. Você tem que vencer isso e continuar na dependência do Espírito Santo, com mentores, buscando graça, buscando conhecimento. Não desista. O lugar de nós descansar não é aqui, pastor Léo. Nós temos um mundo. Nós temos que ser influentes em todos os lugares do planeta Terra. O Ministério Plus, ele não tem que estar somente em Colombo. Ele tem que ser influente lá fora, fora da igreja sede, fora do campo de Colombo, fora da cidade,
fora do estado, fora do país, fora do continente que estamos inseridos. Nós temos que estar em todos os lugares. É ir de pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo a toda criatura, sem paredes, e para isso nós temos que ter conhecimento, graça, autoridade de Deus, bons mentores e constância. Desistir não é a palavra, pastor. E se você, líder jovem, está querendo desistir, não é a palavra. Tire isso do teu dicionário. Coragem aí na tua vida e na tua trajetória. Meu amigo, obrigado por esse tempo. Obrigado imensa. por compartilhar tanta coisa especial no nosso coração. Até uma próxima vez. Não vai ficar só nessa, pode ter certeza. Tamo junto. E você que nos acompanhou até aqui, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu sempre digo aqui embaixo, tem um linkzinho para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que mais gente pode ser abençoada. Nós também temos a nossa playlist aqui no canal, de todos os episódios do nosso Believecast. Se você ainda não assistiu os demais, assista também, compartilhe. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bênção na tua vida e na vida de muita gente. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.